Ele fornece o Espírito em nós. Palestra completa realizada em 12 de abril de 1967. Agora, posso lhe dizer, quando lemos as Escrituras, você tem que lê-las com sua imaginação. Quando Israel é liberto do Egito, isso é apenas sua própria e maravilhosa imaginação humana sendo libertada dos fatos da vida. Veja, os fatos cegam o olho da imaginação, que é o homem real. Pois, o homem é toda imaginação. Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. William Blake. Então Deus está se conduzindo para fora deste lugar em que ele propositalmente, deliberadamente entrou. Ele atingiu o limite da contração, que é o homem, e agora ele sai disto, onde o homem vê todos os fatos e ele é cegado pelos fatos. Então ele está saindo disto para uma terra prometida, que está retornando a si mesmo, reforçada pelo fato de que ele assumiu sobre si esta limitação. Então o olho da imaginação que é o homem real é simplesmente cegado pelos fatos da vida. Então quando o homem, chamado Israel, que significa ele governa como Deus, é isso que a palavra Israel significa, está simplesmente sendo liberto, não no Egito no ombro da África, mas sendo liberto desses fatos da natureza, os fatos que chamamos de fatos da vida. Então quando alguém é enviado ao mundo, se ele tem o talento como um Blake, ele disse, eu não descansarei da minha tarefa de abrir os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem para a eternidade sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana. Ele não descansaria dessa grande tarefa até que ele abrisse os olhos do homem, os olhos imortais do homem, o olho da imaginação, para a eternidade. E esses olhos então se expandiriam para sempre no seio de Deus. Então estas são suas palavras seguindo esta declaração maravilhosa em sua quinta placa, ó Salvador, derrama sobre mim teu espírito de mansidão e amor. Aniquila dentro de mim este estranho e peculiar egoísmo, este centro de egoísmo, sê tu toda a minha vida. Em outras palavras, possui-me e faz de mim todo o teu ser. Ele está falando agora do ser eterno chamado Deus, quando fala do Salvador. Pois o Senhor Deus Jeová é o Salvador do mundo. Falamos dele quando se manifesta no mundo como Jesus Cristo. Jesus Cristo e Jeová são um. Mas, ele desperta no homem. E ele descobre quem ele realmente é. Ele sabe que ele é aquele mesmo Espírito que foi falado no princípio como Jeová. E então ele quer o central, que é o centro egoísta, completamente aniquilado. E então, sê tu toda a minha vida. Deixe-me possuir você. O quê? O espírito de mansidão e amor. Agora, deixe-me compartilhar com vocês esta noite o que foi compartilhado comigo na semana passada. Não descansarei até abrir. E até agora consegui abrir alguns olhos para a eternidade. Esses são olhos imortais. E posso dizer a vocês, isso não pode falhar se vocês realmente aplicarem. Agora, uma amiga minha me escreveu uma carta, que ela colocou na minha caixa no último sábado quando eu estava fora. Ela disse: no ano de 1966, no mês de abril, fui para o leste, para Pittsburgh, para revisitar a família e os amigos. Levei comigo essa história que você me ensinou e tentei explicá-la. Fui testada. A senhora a quem tentei explicá-la, ela e eu fomos criadas em uma família de pais surdos. Estávamos cercados de pessoas surdas. Era um grande problema. Elas eram completamente surdas. Agora ela me diz que seu marido tem essa doença do ouvido interno e não há cura, e isso leva, em última análise, à surdez completa e total, acompanhada de tonturas, perda de equilíbrio e ânsia de vômito. Isso vem acontecendo há anos e piorando progressivamente. Então eu expliquei a eles o segredo da revisão. Você pode voltar ao início do estado e repetir o ato e fazer com que ele saia diferente. Pegue qualquer cena e repita, como se você fosse o dramaturgo, e faça com que tudo saia diferente. Então eu contei a eles certas histórias. Usei Lucy como uma, onde ela sofreu esse acidente quando era uma criança de 3 anos. Então ela contou sobre sua própria neta. E ela contou sobre outras onde ela tentou ilustrar essa imagem para essa amiga, Beth, e seu marido, Matthew. Bem,
Matthew fez todos os esforços, não com malícia, ela disse, para encontrar uma falha, para encontrar alguma razão para acreditar no que seus sentidos negavam. Ele não ouvia há anos. E como posso me persuadir de que, imaginando que estou ouvindo, estou ouvindo? E então, ela fez todos os esforços para convencê-los por meio de, histórias de casos. Então ela saiu e enviou todos os livros para eles. Então ela enviou algumas palestras transcritas da plataforma com base na lei que nossa amiga Natalia anotou e depois transcreveu e fez cópias dela. Então ela enviou essas cópias do funcionamento da lei. Isso já faz 1 ano e meio. Ela disse. No intervalo, nunca tocamos no assunto, nunca discutimos. Só ouvi uma vez com minha amiga Beth. Beth e eu entramos no silêncio e, nesse momento de silêncio, ouvi Beth me dizer que Matt estava ouvindo perfeitamente. Foi tudo o que ouvi, me senti aliviada e desisti. Já faz mais de 1 ano e meio. 2 semanas atrás, no trabalho, esse espasmo possuiu, essa dor excruciante de orelha a orelha. Ele gritou de dor. Eles o levaram ao médico. O médico pingou em seu ouvido algumas gotinhas que aliviariam a dor, e então ele foi dormir, e dormiu por um curto período. Quando acordou, estava ouvindo, algo que não ouvia há anos. Então ele voltou para casa, e eles o mandaram para casa mais cedo. Quando ele chegou em casa, sua esposa disse: "Qual é o problema? Você chegou cedo." Ele geralmente chega em casa às 6 e chegou antes do horário normal de retorno. Então ele disse a ela: "Beth, eu posso ouvir." Agora, essas são as mesmas palavras que ela, Beth, a esposa, ouvia noite após noite quando se aposentava. Tornou-se um hábito com ela. Ela ouviu seu marido, Matt, dizer: "Beth, eu posso ouvir." E progrediu e piorou e piorou e piorou ao longo do 1 ano e meio, chegando ao ponto em que esses espasmos estavam vindo com mais frequência. Essas tonturas, a perda de equilíbrio e a ânsia de vômito, tudo isso vinha com mais frequência. Ainda assim, ela acreditava no que minha amiga Jan disse a ela quando a visitou em 66. Então, todas as noites, por hábito, ela simplesmente ouvia as palavras de seu marido, ela ouvia sua voz, dizendo: "Beth, eu posso ouvir." E essas são as mesmas palavras que ele usou quando chegou em casa neste dia e disse: "Beth, eu posso ouvir." Agora, disse G em sua carta, tendo discutido isso por telefone ou por carta com Beth, agora seu sentido de audição é tão aguçado que as coisas normais que você e eu tomamos como certas, como o toque do telefone, a buzina de um carro na rua e os ruídos normais, ele tem uma filha pequena, a filha mais nova tocando os discos dos Beatles, mas isso o está deixando louco. Ele disse: "Sabe, acredite ou não, eu realmente consigo ouvir um mosquito quando ele está esfregando suas 2 perninhas juntas. Eu consigo ouvir o som de um mosquito quando as perninhas estão sendo esfregadas uma contra a outra." E não negue, ele consegue. Os ouvidos se tornaram tão aguçados, tão sensíveis a todos os sons do mundo. Disseram-me que uma pomba, que o morcego, que o lobo têm audição supersônica. Eles ouvem coisas muito além do alcance do homem. Talvez ele tenha chegado a esse ponto. Ele ouve agora o mosquito. Ela só ouviu. Agora, não limite isso à limitação física de alguém, digamos, a audição ou os olhos, pode ser nas finanças. A bolsa está vazia? Você consegue ouvir o que ouviria se estivesse cheia? Assim como ela ouviu o que ouviria se os ouvidos ouvissem. Você consegue realmente acreditar que consegue ouvir o que quer que você conceba? Pois eu lhe digo que imaginar é criar. Imaginar cria a realidade. Você é todo imaginação. Você é um ser imaginativo, vestindo uma vestimenta de carne e osso que é realmente a limitação da alma. Quando falo de alma, quero dizer imaginação. A alma e imaginação são uma no meu vocabulário. A alma é simplesmente aquilo que dá vida ao homem. Imaginação é uma atividade da vida, a mesma coisa. Não quero dizer 2 coisas quando falo de imaginação e alma. Quero dizer uma presença.
quero dizer sua realidade, que é Deus. O homem é verdadeiramente toda imaginação. Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é toda imaginação e isso é o próprio Deus. Isso é tudo o que existe. Agora, se você pode provocar uma mudança interna em si mesmo e uma mudança externa para se conformar a isso, então você não está criando? Então você tem que recorrer a algo no mundo externo para pedir ajuda? Agora, você pode dizer, bem, isso levou 1 ano e meio. E daí? Ele ficou 15 anos nesse estado. E Jean e Beth foram criados em uma família onde ambos os pais eram surdos e seus amigos falavam com eles na língua dos surdos usando as mãos. Bem, que coisa para superar! Imagine alguém nascido e criado naquele ambiente encontrando um marido que estava entrando no mesmo estado e se deparando com isso. Mas ela acreditou. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem, lhe é dito. Não há restrição sobre isso. Nenhum limite sobre o que você pode acreditar. Você pode acreditar? Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9 versículo 24. Apenas me ajude. Então aqui, eu pergunto a você, se é um estado físico como este, ou se são finanças, ou se é qualquer coisa, faça noite após noite e ouça. Então, deixe-me voltar à minha primeira declaração de Gálatas. Vocês receberam o Espírito daquele que opera milagres em vocês, a palavra é traduzida como entre, mas é a preposição grega em, milagres entre vocês, sim, mas milagres dentro de vocês é a tradução verdadeira, ou vocês o receberam pela audição com fé? Vocês o receberam e então creram? Bem, se vocês o receberam pela audição com fé, bem, então, vivam por ele. E então aqui, temos uma transformação completa hoje à noite na vida de uma família onde é tão agudo que Beth não consegue ouvir o que ele ouve. Ela não consegue ouvir o mosquito esfregando as pernas uma na outra e a filhinha tocando os discos dos Beatles o deixando louco. Isso não a perturba. Ela agora está completamente, bem, isolada, não a incomoda mais. Felizmente, eu não tenho uma menina tão pequena. Isso me deixaria louco. Mas isso. Quero dizer, essas coisas deixariam qualquer um. Suponha que você não ouvisse e de repente você pudesse ouvir, e tal absurdo acontecesse em seu mundo que você quisesse voltar e ficar surdo mais uma vez, não é? Se eu fosse ele e fosse a isso que eu fosse exposto, eu não gostaria de ouvir. Mas, no entanto, ele está ouvindo agora e agora tudo está perfeito em seu mundo. Então eu peço que você realmente tente. Como você faz isso? Você escuta como se tivesse ouvido. Se eu parar de falar, você ouviria minha voz. Você pode, se você se aplicar. Você pode escutar como se tivesse ouvido e sabia que ouviria? Então você pode colocar meu som, meu tom, o que você quer que eu diga. Agora, use outra voz. Use a voz de alguém que você conhece muito melhor do que você me conhece, e faça com que ele diga a você o que você quer ouvir. Apenas ouça, e acredite na realidade do que você fez. Pois eu lhe digo, sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. É o único Deus, não há outro Deus. E então você escuta como se tivesse ouvido. Bem, isso é Deus ouvindo e todas as coisas são possíveis para Deus, então você escuta e ouve. Conforme você ouve, acredite. Neste caso, e daí, levou 1 ano e meio. Suponha que você leve 6 meses para trazer uma mudança financeira radical em seu mundo, uma mudança radical completa para o bem, o que isso importaria? O que são 6 meses se é isso que você quer? Suponha que você ouviu alguém lhe dizer. E então você nomeia qualquer coisa. Todas as coisas são possíveis para Deus. Não há limite para esse poder de acreditar. E você só pode acreditar se puder imaginar. Então, quando ouvimos essa história fantástica, a história das Escrituras, de que Israel é liberto do Egito e você acha que um grupo de pessoas saiu do Egito, isso não tem nada a ver com um grupo de pessoas. Esta é a história eterna, que é a imaginação sendo libertada dos fatos da natureza, onde o homem sai e não é mais escravizado pelos fatos.
Ele é Israel. Volte e leia a história de Jacó que se tornou Israel. O que Jacó fez? Jacó começou a aplicar esse princípio. Ele pegou coisas físicas primeiro e pegou choupos e os pintou. Quando o gado chegou ao poço e todos estavam prestes a serem gerados, diante dos rostos das vacas ele colocou esses choupos com longas listras. Pois ele tinha uma aposta com seu sogro, Labão, que todos os descendentes que saíssem com listras seriam dele e aqueles que não fossem listrados seriam de Labão. Bem, Labão aceitou facilmente, porque todas as vacas eram da mesma cor. Como elas poderiam ser listradas saindo da mesma cor? Ele colocou diante do olho da vaca essas coisas de álamo, e então, quando elas foram geradas, ela realmente criou dentro de si o que ela estava contemplando no momento da geração. Quando elas saíram, e ele fez isso apenas com as vacas saudáveis e os touros saudáveis, e ele deu ao seu sogro todas as fracas, então ele tinha todas as pequenas da mesma cor, e então ele trouxe apenas as listradas. Aqui estava o começo do despertar da imaginação. Se eu pudesse pegar um animal, a prole de mim mesmo, porque eu sou uma parte de um animal, este é um corpo animal, todos estes são corpos animais. Então eu pego esta estrutura e trabalho nela e vejo que a prole, se eu colocar diante dela aquilo que seria impresso nela, e então quando o bezerro sai de uma união saudável, ele é listrado. Ele pegou toda a prole que era listrada e se tornou fabulosamente rico. Então Jacó foi chamado de suplantador, ele suplantou seu irmão, Esaú. Ele fez todas essas coisas. Ele se fez passar por Esaú. Ele vestiu a pele de um animal e foi até seu pai. Então ele foi até a presença de seu pai, Isaque, e Isaque disse: Chegue perto, meu filho. Você parece Jacó. Você parece Jacó, chegue perto. Ele chegou perto e o pai o sentiu, e ele tinha nas peles todo o cabelo de Esaú. Então o pai lhe deu a bênção. Então ele aprendeu a enganar. Isso é auto-engano. Mas funciona. Essa coisa toda é simplesmente alterar os fatos da vida. É simplesmente mudar tudo completamente se não estiver de acordo com o que eu quero. Então Jacó se tornou tão maravilhoso aos olhos do Deus imortal, ele o renomeou e o chamou de Israel. Israel significa aquele que governa como Deus. Ele se torna Deus. Então esse é Israel. Não tem nada a ver com uma raça de pessoas. Qualquer um que sai desse estado estranho onde aceita tudo neste mundo como um fato e não faz nada sobre isso em sua imaginação, não é Israel. Israel é aquele que pode pegar qualquer coisa, não importa o que seja, e então mudar mentalmente, e acreditar na realidade da mudança mental, e persuadir a si mesmo de que é verdade. Se ele persistir nessa mudança de atitude, ela se tornará verdade. Esse é Israel. Ele governa como Deus, nada é impossível para ele. Então Israel é simplesmente aquele que parte do Egito, o Egito sendo o mundo dos fatos, os fatos mortos. Tudo está morto no Egito. Israel sai do Egito, que é a imaginação saindo, partindo do mundo dos fatos, e não aceitando nenhum fato no mundo. Não importa onde ele nasceu neste mundo, ele nasceu atrás da bola 8. Ele não aceita isso se for um israelita. Ele não aceita nenhuma limitação se for um israelita. Então, seja qual for o lugar onde o israelita nasce, apesar de todas as restrições do mundo impostas ao israelita, ele sobreviverá se souber que a imaginação é a única realidade. Agora, duas outras cartas maravilhosas chegaram. A Escritura nos diz no capítulo 12 de Números que Deus fala ao homem por meio de sonhos. Versículo 6. Agora, não existe sonho ocioso. Não é o resultado de um pedaço de carne não digerido. Não é, como alguns dirão. Todo sonho é simplesmente de Deus. Deus é a fonte de todos os sonhos. Na verdade, Deus é a fonte de tudo no mundo. Então aqui, na superfície, pareceria ocioso. Aqui está o sonho. Eu me vi caminhando e de repente me deparei com uma piscina e havia homens de serviço e suas famílias ao redor da piscina. Ouvi a conversa de um capitão e um tenente. Peguei os dois e os joguei na piscina. Então continuei minha caminhada e fui até o banheiro feminino, e lá me vi sangrando.
Agora, alguém poderia pensar que isso não significa nada. Isso não tem significado algum. Não tem. Se ela tivesse encontrado a polícia, ela teria encontrado a lei e a ordem. Quando você encontra um soldado, um militar, um capitão, dessa natureza, você não encontra nada além de guerra, você encontra violência, você encontra destruição. Pois soldados não são policiais, eles existem para um propósito, conquistar. Nós justificamos isso dizendo que eles vão defender. Ah, sim, diga todas essas coisas. Mas isso é conquistar. Esse é o propósito de um soldado. Simplesmente conquistar, pegue-o. Aqui ela encontrou aquilo que representa a violência, está tudo dentro dela, e ela os jogou na piscina. Bem, a piscina nas Escrituras, e eles foram à piscina de Betesda, por qual razão? Para serem curados. O propósito da piscina é a cura, o 1º e 5º capítulos do livro de João. Então ela joga. Neste momento de sua vida ela agora decide não conquistar pela espada, pela violência, pois a glória do cristianismo é conquistar pelo perdão. E então, se eu ainda vou conquistar pelo argumento, pela espada, pela violência, bem, então, eu não sou uma cristã, não importa o que eu diga que sou. Eu poderia ter nascido no Vaticano, gerado pelo Papa e criado pela Madre Superiora, eu poderia ser, posso te dizer, isso é possível, mas eu ainda não sou uma cristã. Eu não sou uma cristã até que eu vá em frente para conquistar somente pelo perdão. E então, quando eu vou em frente não para usar a espada, mas para usar isso que eu descobri. Então ela joga na piscina. Ela está curando sua própria mente, curando-a da violência, e então seguindo em frente até que ela se encontre sangrando. Ela não me diz em sua carta de qual parte do corpo o sangue estava vindo, ela não diz. Mas a vida está no sangue, como nos é dito nas Escrituras. E então ela encontrou sangue, então agora ela encontrou vida, algo completamente diferente da violência que ela costumava usar para conquistar este mundo. Então, como Blake disse tão lindamente, mas em vão a espada e em vão o arco, eles nunca podem operar a derrubada da guerra. A prece do eremita e a lágrima da viúva sozinhas podem libertar o mundo do medo. E então você pode ir para sempre com a espada e o arco, mas nunca irá. Então ele usa isso para segui-lo, ele disse, vingança. A mão da vingança buscou a cama para a qual o tirano púrpura fugiu, a mão de ferro esmagou a cabeça do tirano e se tornou um tirano em seu lugar. Você luta neste nível, você permanece neste nível, e você se torna a própria coisa que você tenta conquistar. Então, com a espada, se você parece conquistá-la, você se torna a própria coisa que você conquistou, e você se torna o próprio tirano. Eu tentei contar isso em minhas próprias palavras no meu pequeno panfleto A Busca, onde o homem desce ao nível do conflito e se torna a coisa com a qual ele lutaria. Eu tentei com minhas próprias palavras, então eu tenho isso na pequena coisa chamada A Busca. Mas ele contou isso em sua própria maneira poética maravilhosa que a mão de ferro esmagou a cabeça do tirano e se tornou um tirano em seu lugar. E então, eu digo a ela, que ela agora chegou a esse ponto na jornada. Pois todos nós estamos escalando a montanha de Cristo que é Deus. Estamos escalando. Ele é aquele que estamos procurando. Ele é aquele que estamos buscando. E todos estão escalando tentando chegar a Cristo. Como Blake disse. Sê tu por toda a minha vida. Estamos tentando encontrar Deus Pai. Quando o encontramos, somos Ele. A menos que você acredite que eu sou Ele, você morre em seus pecados. Então estamos olhando para aquele algo que é realmente Deus Pai. Então ela agora descartou a violência de fora, e de agora em diante ela vencerá pelo perdão do pecado. Agora, perdoar pecados não é dizer a alguém: eu te perdoo, querida. Você sabe que não deveria ter feito isso, mas eu te perdoo. Isso não tem nada a ver com perdão de pecados. Perdão é simplesmente isso. Eu vejo você e você é surdo. Eu não o condeno por ser surdo. Agora vou representá-lo para mim mesmo como alguém que está ouvindo agudamente, perfeitamente. E eu ouviria alguém que se importa. Eu ouvirei sua esposa e sua esposa me dirá:
Você sabe, Matt está ouvindo perfeitamente. E então, eu ouvirei Beth me dizer que seu marido, Matt, está ouvindo perfeitamente. Então eu te perdoo por ser surdo. Em outras palavras, é entrar no oposto e participar da natureza do oposto que é perdão. Ele testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza do oposto. Então eu participarei da natureza do oposto. Qual é o oposto? Que ele está ouvindo melhor. Bem, quem me diria se ele ouviu perfeitamente? Bem, sua esposa diria. Conheço Beth a vida inteira. Fomos criados em uma casa onde os pais eram surdos. Mas eu vou ouvir. Vou persistir em ouvir Beth me dizer que Matt está ouvindo. Matt pode ouvir e então eu faço isso. Agora, isso é praticar a arte do perdão. Eu não o condeno. As pessoas dizem. Bem, afinal, ele é surdo porque, sabe de uma coisa? Ele não quer ouvir nada. Esqueça todas essas bobagens. Algum dia. O dia é, espero que não esteja longe, pegue todos os nossos psiquiatras e todos os nossos psicanalistas e coloque-os em algum saquinho. É tudo bobagem. Eles não têm o menor conceito de Cristo. Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Cristo. E não há nada além de Cristo. Então, quando eles pegam todas essas bobagens, você sabe por que você está doente? Você está doente por causa de fulano de tal. Minha mãe morreu de câncer. Quando alguém me diz que ela morreu de câncer porque não amava, você quer dar um tapa na cara deles. Não amava. Esqueça todas essas bobagens. Minha mãe que deu à luz 12 filhos, perdeu 2 no nascimento e criou 10 de nós. E a mãe amava, amava de verdade. Então ela morreu de câncer. Ninguém sabia como pará-lo e ela estava crivada disso, aos 61 anos, essa querida e adorável mulher que era minha mãe, completamente doce, e me dizer que ela fez isso e aquilo? Esqueça todo esse absurdo e comece a praticar a arte do perdão. Não me importa o que eu já fiz. Ficar surdo ou ficar cego ou perder isso ou perder o outro, então deixe-me praticar e aqueles que me amam deixem praticar por mim se eu não puder fazer isso sozinho. Neste caso, ele não fez isso, seu amigo, meu amigo Jean, e sua esposa Beth, fizeram isso. E então, como ela disse, ele tentou de todas as maneiras encontrar uma falha. Encontrar alguma razão para não apoiar essa afirmação ociosa de que a imaginação cria a realidade. Que absurdo! Agora uma terceira carta, meu amigo Bill, e eu a recebemos hoje. Ele disse. Eu me vi no topo de uma colina caminhando com um amigo muito querido meu, e esse amigo, ele me disse, seu amigo é uma pessoa adorável neste mundo, um amigo perfeitamente maravilhoso, mas ele é completamente desinteressado, desinteresse completo neste ensinamento, e então, ele começou a descer a colina em direção a uma piscina de água, um lago. Quando ele começou a descer, pedras começaram a cair, caindo em sua direção. Ele desceu até este lago enorme e colocou a mão no lago para pegar um peixe, mas não conseguiu. O lago era muito fundo e ele não conseguiu pegar o peixe. Eu, bem no topo da colina, com minha mão direita, eu tinha uma piscina à minha direita, e coloquei minha mão na piscina e tirei um peixe enorme, grande. Então eu disse a ele: é fácil se você estivesse onde eu estou. Agora, ele me perguntou bem no fundo: isso tem significado? Mas um significado enorme. Peixe, universalmente, ao longo dos tempos tem sido o símbolo do Salvador do mundo. Peço a ele que vá para casa hoje à noite e leia o capítulo 21 do livro de João, a primeira parte. A segunda parte é dedicada ao cordeiro, à ovelha. Mas a primeira parte é mencionada várias vezes. Isso é depois da ressurreição. E ele se vira para Pedro e diz a Pedro para lançá-lo no lado direito e ele trouxe peixes, e ele não conseguiu puxá-los para dentro, a pesca foi tão grande. Então eles assaram o peixe e ele o comeu. A menos que você coma meu corpo, você não tem parte em mim. Aqui está um símbolo. Então leia a sua história, e a história, o Evangelho, é Jesus Cristo.
Então leia. Mas agora coma. Coma no sentido, não como colocar o papel na boca, mas coma. Digere. Acredite. Assimile. Então coma meu corpo. Ele é simbolizado aqui como o peixe. E aqui, se você comer o corpo, bem, então, você descobrirá como pescar. No lado direito. Ele se senta no lado direito do Senhor, a mão de Cristo, e ele puxa o peixe grande. Aquele que negou essa história e desceu a colina, ele não estava na colina, ele desceu, colocou a mão, mas não conseguiu tirar nenhum peixe. Ele não conseguiu segurar nada porque não acredita. Você pode dizer as palavras eu acredito, coloque sua mão e nada sairá, nenhum peixe. Se você acredita, então você sobe a colina e está no topo da colina, e você tirará qualquer coisa que quiser neste mundo. Bem, o que você tira senão Cristo? Cristo é tudo no mundo. Não há nada além de Jesus Cristo, e Jesus Cristo e Jeová são um, eles não são dois. As pessoas falam de Jesus Cristo e falam de Jeová como outro, não, é tudo um. Você e eu estamos caminhando em direção a essa unidade e um dia chegaremos lá, e nós somos esse um. Pois no final há apenas um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um Deus e Pai de todos nós, apenas um. E todos nós estamos caminhando em direção a essa unidade que éramos antes da descida. E então, as rochas estavam na água. As rochas caindo. Pois Deus realmente se limitou a esse limite de contração, e o limite de contração neste mundo é uma rocha. Então, da rocha que te gerou, você se esqueceu, e negou a Deus que te deu a luz. Deuteronômio 32, 18. Então ele iguala a rocha a Deus. Então a rocha ainda o segue colina abaixo, não o deixa ir. Ele não está perdido. Eles ainda estão vindo atrás dele, pequenas rochas vindo em sua direção. Ele não pode estar perdido. Um dia ele ouvirá com fé e voltará para a colina, para o cume, e ele será Deus. Então nada está perdido. Enquanto isso, ele está indo bem, sem dúvida. Espero que esteja. Há milhões indo bem, totalmente inconscientes deste grande mistério, a história como nos é contada no Evangelho. Não há nada além desta história. Às vezes, quando leio a Bíblia, porque leio diariamente, passo 5, 6, 7 horas na Bíblia, imagino se há algum outro livro que vale a pena ler, realmente imagino. Leio e penso, agora, o que diabos estou perdendo meu tempo lendo qualquer outro livro? E ainda assim, leio tantos livros, e às vezes, o que estou fazendo perdendo meu tempo quando essa coisa, página após página, parece. Hoje, abri o livro casualmente, o Salmo 88, e ele se pergunta se esse amor inabalável de Deus visita aqueles no túmulo. Eles realmente visitam o túmulo? Então ele faz outra pergunta. Os mortos ressuscitam para te louvar? Salmo 88, 10. Posso dizer ao salmista, sim, eles ressuscitam. Não há morte. Restauração instantânea, renovado, um corpo igual ao anterior e novo, em um mundo como este. Mas eles não precisam saber. É um milagre constante. Qual é esse milagre que restaura os mortos instantaneamente à juventude, a um corpo jovem? Não sem olhos, sem ouvidos, sem isso, não, mas tudo restaurado, jovem e cheio de vida, expressando todos os poderes que são normais ao corpo humano que é vivo e jovem, todas as paixões. Então, como Blake trouxe à tona, dois poderes peculiares que o homem tenta restringir, eles nunca poderão ser restringidos na eternidade. Abstinência e o que ele chama de piedade, porque quando ele define isso pela primeira vez é estranho. Mas abstinência, significando a restrição da paixão sexual, aqueles que a fazem aqui pensam que estão agradando a Deus, eles não estão enganando ninguém além de si mesmos. Então, hoje à noite, nosso grande cardeal está em estado. Na quinta-feira, todos virão para ver isso e, oh, que show será! Eu vi o último em Nova York. Foi uma bela pompa, todas as cores enquanto eles caminhavam pela Quinta Avenida. Todos os monges vêm.
Eles veem seus diferentes hábitos, alguns de preto, alguns de marrom, alguns de branco. Então vem o diferente, conforme o escalão se move, as diferentes fileiras, até os grandes cardeais. Temos 8 em nosso, primeiro e então eles são conduzidos a esta fabulosa catedral. Ele estará em estado e eles o colocarão na cripta. Eles não sabem que naquele exato momento ele é restaurado à vida, um jovem, cerca de 20 anos, cheio de toda a energia e vigor, e ele estará fazendo todas as coisas que negou enquanto estava aqui. A menos que, naquele intervalo, ele tenha nascido do alto. Se ele não nasceu do alto, ele está aqui neste mundo, exatamente assim, um corpo como antes, cheio de vida. E ele terá todas as paixões se movendo em seu corpo. Isso não é um milagre? Como pode ser? Mas eu lhe digo, eu sei que é exatamente esse o estado dele. Não estou teorizando. Eu encontro aqueles que se foram e eles não se foram de forma alguma. Somente aqueles que nasceram do alto partem desta era, mas aqueles que não nasceram do alto permanecem nesta era, restaurados, e tão saudáveis, e nenhum osso faltando, posso lhe dizer, perfeito. Então aqui, deixe-me voltar ao começo. Você recebeu o Espírito daquele que opera milagres em você pelas obras da lei, ou pela audição com fé? Agora, esta noite, apenas ouça como se você ouvisse o que ouviria se as coisas fossem como você deseja que sejam. Não com seus ouvidos. Não condene a festa, não se condene, não condene ninguém. O que você ouviria se fosse verdade? Agora ouça como se você ouvisse. Continue ouvindo até que você realmente possa ouvir. Você ouvirá. E isso é tudo o que você faz. Apenas acredite na realidade do que você ouviu. Aquele que está ouvindo. Quem está ouvindo? Sua própria e maravilhosa imaginação humana. Você não ouviu com o ouvido externo. E quem está ouvindo? Sua imaginação. Bem, quem é a imaginação? Deus. Esse é Deus em você. Esse é o seu verdadeiro eu, o seu eterno eu que não pode morrer. E todas as coisas são possíveis para Deus. E então você ouve, acredita e então deixa acontecer em seu mundo. E acontecerá. Então, se você está angustiado de alguma forma, financeiramente angustiado, ou no seu negócio você não tem uma promoção, o que você ouviria se fosse promovido? Quem te parabenizaria? Apenas ouça a voz, tente, e então persista. Não estou dizendo que vai levar 1 ano e meio como esse caso levou. Levou 1 ano e meio para Matt ter essa dor excruciante, de orelha a orelha, e ele foi levado ao médico e recebeu essas pequenas gotas para aliviar a dor. Então ele caiu em um pequeno sono e naquele sono. E disso ele acordou. Quando ele acordou, sua audição estava tão aguda que o mandaram para casa mais cedo. E a história de sempre, uma esposa vê você e o hábito está quebrado agora, não são 6 horas, o que há de errado? Qual é o problema? Essa é a primeira reação, o que há de errado? Agora, deixe-me compartilhar com vocês outra pequena história antes de encerrar. Esta nossa amiga pintou a cozinha dela, ela tem uma casa no vale e o preço, como sempre, é sempre maior do que o estimado, não importa o que eles digam. Você vai e compra alguma coisa. Para estofar um sofá. Sempre vai ser mais do que o que eles dizem. Eles me deram um orçamento quando eu vim para o outro lado do país. Ele disse, eu levo para o outro lado do país por $2.000, sua mobília. Não era $2.000 quando chegou aqui. Eles me mudam de um lugar para o outro e dizem. Bem, são apenas alguns quarteirões, digamos $500 agora. O que não é $500, é sempre mais. Quando eles vieram para o outro lado do país, eles justificaram dizendo que cruzaram as fronteiras estaduais. Quando você cruza as fronteiras estaduais, você tem que pagar impostos por causa de um estado diferente. Mas, não há fronteira estadual aqui, mas eles ainda justificam isso. E então você se muda de um lugar. Nós nos mudamos da última vez, foram 5 quarteirões e eles aumentaram a mudança em $300. Nós nos mudamos 5 quarteirões.
Recebemos nossa estimativa, quando ela chegou, bem, essa foi a estimativa errada, então todas as estimativas estão completamente quebradas. E não culpe os ladrões, porque eles são, não os culpe. Deus fez um ladrão. Deus fez tudo neste mundo. Existem ladrões. Não importa como eles se chamem. Ah, eles vão à igreja no domingo de manhã, mas são um bando de ladrões, o bando todo. Então esqueça-os e apenas pague a conta. Então, ela fez sua estimativa e chegou a mais do que a estimativa. Ela disse à mãe: Sabe o que eu realmente quero agora? Quero algum dinheiro, é tudo o que eu quero. E trabalha por algum dinheiro. Ela recebeu pelo correio um convite para um show que acontece, eu nunca vi até que me disseram para assistir na TV às 10h30, Canal 4, durante a semana. Então eu assisti e aqui está esta doce e adorável Cathy no palco. Talvez você não tenha visto. Mas há cerca de 12, eu acho que há 12 celebridades, todos atores e atrizes, e eles são questionados. Quando eles respondem à pergunta, então eles se voltam para esses dois e perguntam a um se você concorda com a resposta, e você concorda ou discorda. Se você concorda e ela ou ele está certo, bem, então, você ganha muito. Para piorar, ela ganhou $800 em dinheiro, um piano que ela realmente queria porque sua filha está tendo aulas de piano, e uma viagem para as Ilhas Virgens em St. Thomas por 2 semanas para 2. Então ela e seu marido, espero que ele vá com ela e não com uma das filhas, espero que ele vá, e eles vão por 2 semanas, com todas as despesas pagas, para St. Thomas nas Ilhas Virgens. E ela tem seu piano e então $800 em dinheiro. E eles dizem que isso não funciona. Alguma pergunta? Se não, ficaremos aqui até o dia 15 deste mês, então teremos sexta-feira desta semana e depois segunda e sexta-feira da semana que vem. Então ficaremos fechados até o dia 8 de janeiro. Então não enviarei avisos em janeiro. Colocarei um anúncio. Pergunta. Eu gostaria de dizer algo. Em sua reunião há algum tempo, eu queria muito concluir 2 gravações de trabalho original e usei os pagamentos usuais, os métodos usuais de pagamento para me conformar com o que é apropriado no mundo exterior para conseguir isso. Então você me disse para ir ao ato imaginário de segurar o produto finalizado, o que eu fiz no Wilshire Bell Theater quando você estava lá. E aqui estão eles. Eu quero apresentá-los a você esta noite e quero dizer também que até mesmo as finanças vieram até mim para fazer isso de uma forma desconhecida para mim. Obrigado. Obrigado. Resposta. Vou colocá-lo debaixo da árvore. Pergunta. Não precisei passar por simplesmente fui até eles. Resposta. Obrigado. 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 Posso lhe dizer, não há nada impossível para Cristo, mas não coloque Cristo no espaço como uma pequena pessoa minúscula que viveu como um homem há 2000 anos. Cristo está em você como sua própria e maravilhosa imaginação humana. E Cristo é Deus. Então Deus está em você como sua própria e maravilhosa imaginação humana. E este Deus de quem falo é um Deus dos vivos. Então você não pode morrer, você não pode morrer. Oh, um pequeno corpo que eu uso envelhece como o terno que eu uso envelhece, e então este terno envelhecerá e eu o jogarei fora. O corpo envelhecerá e eu o descartarei, encontrando-me instantaneamente, mas instantaneamente, restaurado. E isso é um milagre. Como é feito? Não me pergunte, eu não sei. Eu só lhe digo que vejo, restaurado à juventude, não nascido de novo através do ventre de uma mulher, mas restaurado. Restaurado em 20, esse é geralmente o tempo que eu posso ver que é 20. Tudo parece ser sobre essa idade e eles são colocados em idades diferentes. Não é só você morrer hoje e se encontrar no ano de 1967, não, você pode se encontrar no ano 3000. Veja, a coisa toda já está feita. Você se encontra naquela seção de tempo mais adequada para o trabalho ainda a ser feito em você. Então não é que você vai daqui para 67 porque você morreu neste mês de dezembro e, portanto, você em dezembro. Não,
Você pode estar em 3.000, 4.000 ou 1.000. A coisa toda está feita. É uma peça e nós entramos na peça e a iniciamos até que você desperte como Cristo. E Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Obrigado. Boa noite. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem esses conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.